E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Que estejam tranquilos, que estejam passando nessa situação de forma positiva, independente das dificuldades que cada um está enfrentando, tá bom? Nessa unidade vamos trabalhar as metodologias de extensão. Então vamos trabalhar do dia 31 de agosto ao dia 13 de setembro. E aí vamos trabalhar a prática da extensão, da pesquisa e do ensino. A gente vai abordar as metodologias que estão relacionadas com esse tripé tão necessário, tão importante para que a gente consiga promover o desenvolvimento social, as transformações sociais que a gente tanto deseja. E aí nós vamos trabalhar as metodologias. Quais são as metodologias que nós vamos trabalhar? Diagnósticos participativos, bola de neve, snowball, vivências na comunidade, reuniões, seminários, né? A gente vai trabalhar sobre palestra, eventos, como é que a gente realiza uma palestra, como é que a gente realiza um evento, um seminário, tá? Cursos, formações, visitas técnicas. Então a gente vai aprofundar sobre as formas, né, de como fazer extensão junto às comunidades pesqueiras, tá? E aí para isso a gente precisa pensar e discutir sobre o perfil desse profissional extensionista. Então, qual é o perfil dos extensionistas que a gente sugere para que vocês consigam ter êxito em suas atividades, tá? Então, a primeira delas é a capacidade de se relacionar, né? Todo profissional precisa ter uma capacidade de se relacionar de forma positiva, saudável, respeitosa com as comunidades pesqueiras. Sem isso, né, não há trabalho nenhum que vocês consigam colocar para frente. O segundo perfil é interpretar as realidades. Então, o profissional ele precisa fazer uma interpretação holística do todo, né, do que está relacionado com aquela comunidade. Quais são as interferências, quais são as transformações, o que afeta aquela comunidade, para que você consiga perceber quais são os problemas e como é que você pode pensar em sugestões de melhorias junto a essa comunidade. Outro perfil é ser paciente e atencioso, tá? Todo profissional extensionista precisa ter uma paciência para entender que cada comunidade tem seu tempo, tá? Você não pode querer correr de um projeto com as ações se a comunidade ainda está defasada em alguns pontos, né? Algumas áreas importantes para o crescimento dela. Então você precisa ser paciente, entender que cada comunidade tem seu tempo, cada setor, né, daquela comunidade tem seu tempo também, e atencioso, né? Você precisa dar atenção para essa comunidade, você precisa estar presente para conseguir ter respeito e a confiança dessa comunidade. Então você tendo essa confiança e esse respeito, você consegue desenvolver os trabalhos que você tem em mente que a comunidade precisa, tá? E o outro perfil é ter humildade para reconhecer, tá? E pedir desculpas quando acontecem os erros. Então é muito importante você reconhecer que às vezes você não foi correto em algumas atitudes e que você não sabe tudo também. Você tem que ter a humildade de entender o conhecimento empírico, valorizar esse conhecimento empírico e respeitar as diferenças, respeitar as diversidades, respeitar a cultura dessa comunidade. Então, a partir desse perfil básico, a gente entende que vocês vão conseguir ter um acesso mais fácil na comunidade, tá? Então, a gente faz essas sugestões para que vocês consigam ter êxito nos trabalhos. E ao longo desta unidade nós vamos estudar e discutir várias outras metodologias mais a fundo. Nós vamos detalhar essas metodologias específicas nas videoaulas e vocês vão entender um pouquinho como se faz extensão de forma eficiente para realmente atingir os resultados satisfatórios dos projetos que vocês vão desenvolver, tá certo? Então, pessoal, quando a gente fala de metodologias de extensão, é muito importante que vocês percebam que cada comunidade, cada região, né, cada estado, cada município possui características específicas, certo? Isso é muito importante
Para quê? Porque você tem que considerar a realidade do lugar, as características sociais, ambientais, econômicas, tecnológicas, de manejo daquela região, como a gente já viu nas unidades passadas. Então, deve ser considerado as características da comunidade, a cultura daquela região, certo? Você tem que também levar em consideração com quem você vai desenvolver esse trabalho, né? Qual o público-alvo que você vai desenvolver esse trabalho, se é com pescadores, se é com marisqueiras, se é com aquicultor, se é com representantes do governo, se é com dono de peixarias, enfim. Definindo o público-alvo, você consegue definir todas as suas metodologias, porque cada metodologia deve estar relacionada com o público-alvo, né, com o nível de formação dessas pessoas, tá? Porque você não pode querer trazer informações, discutir temas muito complexos em uma comunidade que está ainda no estágio mais inicial de desenvolvimento, né, a qual eles ainda não estão alfabetizados e não tem organização social. Então tudo isso você tem que levar em consideração para pensar quais são as metodologias mais eficientes para aquela comunidade, tá? Então você deve levar em consideração o público-alvo, as características, o nível de envolvimento da comunidade, o preparo dessa comunidade, se já houveram projetos anteriores de extensão, de desenvolvimento naquela comunidade, tá? Você tem que levar em consideração o seu financiamento, qual o financiamento que você tem para executar essas atividades. Então é muito importante que você leve em consideração todas essas informações para só depois pensar em planejar suas metodologias, tá? Então, você não pode chegar já com um projeto pronto na comunidade. Você tem que ter, claro, alguns elementos já meio que pensados, mas só depois dessa vivência da comunidade, dessa relação com os representantes, desse contato, desse bate-papo, desse diálogo inicial e dessa diagnóstico participativo inicial que você vai ter informações para planejar melhor o seu projeto, as suas atividades que você vai desenvolver, tá? Então é muito importante que você realmente tenha paciência, não queira colocar projetos e atividades na frente de partes muito importantes que você tem que levar em consideração cada etapa do processo para conseguir lá na frente ter uma organização, ter uma comunidade preparada para você desenvolver uma prática metodológica mais complexa, tá? Então a gente vai estudar ao longo dessa quinzena de forma bem específica as metodologias, mas como eu já falei, você tem que levar em consideração todos esses elementos que eu destaquei para pensar nas melhores práticas para cada comunidade, tá certo? Então isso é muito importante vocês levarem em consideração. Então qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula.